Vocês pediram e eles voltaram. Devaneios coletivos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Devaneios Marsupiais e hoje o tema vai ser atividades paranormais. O assunto de hoje envolve mistério, medo e uma curiosidade que está presente no ser humano desde os tempos mais antigos, né? O que acontece depois da morte? Será que existe algo além do que a gente consegue ver? Ou será que as nossas próprias percepções, medos e emoções criam uma realidade invisível? Eu já vou avisando, esse episódio ele vai ser um pouco mais intenso e as histórias aqui podem te causar algum medo ou estranhamento. A gente vai ouvir as histórias dos ouvintes e eu confesso que algumas delas são bem assustadoras. A gente vai ouvir uns relatos de pessoas que já passaram por experiências inexplicáveis. Sabe aquela sensação de acordar no meio da noite e saber que tá acordado, mas não conseguir mexer o corpo? A paralisia do sono, que para muita gente é só um distúrbio, para outras pessoas é algo bem mais profundo. É um pesadelo vívido, onde a gente não tá mais no controle e pode jurar que tá sendo observado por algo ou por alguém. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. E é impressionante como a mente, em momentos como esse, é capaz de transformar uma simples sensação em algo muito real. Mas o que é que realmente acontece quando o nosso corpo não obedece à nossa mente? Será que tem algo mais por trás disso? E se eu te disser que para algumas pessoas esse tipo de experiência é só o começo? Sim, porque tem gente que já acordou no meio da noite e jurou ver uma presença, uma sombra, às vezes até uma figura que parecia se mover ali no escuro. A gente também vai contar com as histórias de fantasmas, né? De almas perdidas, de seres de outros planos que por algum motivo parecem interagir com o nosso. Aí você se pergunta, será que somos nós que projetamos essas imagens e essas sensações ou será que realmente tem algo mais acontecendo? Algo que os nossos olhos não conseguem ver, mas a nossa mente sente. É fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo, né? A gente cresce com esses medos, essas crenças e em algum momento da vida, muitas vezes a gente se pega questionando, e se for verdade? E se aquilo que a gente sempre achou que fosse um simples conto de terror tem algum fundamento? Essas histórias vão dar o que pensar, acredite. E por falar em medo, e aqueles famosos filmes de terror de antigamente? Quem foi que nunca ficou aterrorizado com o boneco Chuck? Talvez o Chuck seja um dos maiores símbolos do medo coletivo que a gente tem, né? Talvez o boneco Chuck e o boneco do Fofão. A boneca da Eliana também, né? Cara, são muitos bonecos envolvidos. É incrível como um simples brinquedo pode se transformar na personificação do mal. O que é que faz a gente temer o que a gente não consegue controlar, o que a gente não consegue ver, ou até mesmo que a gente não consegue explicar? E se esse medo for só uma forma da nossa mente tentar se proteger de alguma coisa que a gente ainda não compreende? Nesse episódio, além de ouvir histórias de paralisia do sono, fantasmas e até mesmo o medo do boneco Chuck, eu quero que você também reflita sobre os seus próprios medos, as suas próprias crenças e a forma como você encara o desconhecido, porque no fundo é disso que a gente está falando, do medo do que a gente não sabe, do medo do que a gente não pode ver, mas também da nossa curiosidade insaciável sobre o que existe além da nossa realidade. Fica com a gente porque as histórias de hoje, sem dúvida, vão fazer você pensar de forma diferente. E vamos junto nessa jornada de mistério, fazer uma reflexão, porque no final o que importa não é encontrar as respostas, mas questionar e, quem sabe, entender um pouco mais sobre o que move a gente. Bora lá? Vamos começar então com uma historinha mais leve e aí a gente vai progredindo a intensidade. Vamos começar com uma história que pode acontecer com qualquer um. Paralisia do sono. A primeira história que mandou pra mim foi o Lucas Capello. Ele conta aí a primeira experiência dele com a paralisia do sono e vamos ver se você consegue se identificar. Fala, meu príncipe, beleza? Mano, vou te contar a história da primeira vez que eu tive paralisia do sono. Eu tive paralisia do sono algumas vezes na minha vida, mas a primeira de longe foi a mais traumática e a mais pesada. Assim, contextos gerais de paralisia do sono, né, pra quem não sabe, é quando você entra num estado de transição entre estar acordado e continuar sonhando, e geralmente isso vem atrelado, por exemplo, a alguns tipos de pesadelos e tal, e basicamente o que aconteceu foi... eu acordei desse meu estado de sono, né? E aí eu estava literalmente deitado normal, barriga pra cima, olhando pro teto. Eu conseguia mexer a minha cabeça normal, olhar pra todos os cantos do meu quarto. E, cara, no
quarto antigo da casa dos meus pais tinha um móvel que ele ficava de frente pra cama. E aí o que aconteceu foi que na hora que eu levantei a cabeça e olhei assim com o canto do olho, tinha uma figura parada do lado da minha TV. Essa figura ela meio que se assemelhava um pouco com a aparência de uma gárgula, mas ela não tinha rosto e ela não tinha nada. Ela só tava naquela pose, sabe? Sentada meio que com as pernas apoiadas, as mãozinhas pra frente, realmente igual uma gárgula. Ela literalmente começou a ir descendo do móvel, ela desceu do móvel botando a mão no chão e ela foi meio que engatinhando em direção à minha cama. Eu conseguia sentir claramente o peso das mãos se apoiando em cima da cama, a cama afundando do meu lado, e essa figura ela simplesmente Deitou em cima do meu peito. E as mãos dessa criatura, bicho, elas eram normais, mas o dedão indicador, ele era grande, como se fosse uma garra, sabe? E aí ele levanta uma dessas mãos, encosta no meu peito, aqui já um pouco abaixo da linha do meu pescoço, entre as clavículas, e, cara, ele começa literalmente a descer a garra, me abrindo. Literalmente, ele começou a me abrir vivo. E eu gritava porque eu sentia uma dor absurda da minha carne sendo rasgada. E ele não parava. Até que ele chegou mais ou menos na altura do meu umbigo. Eu sentia molhado, claramente a sensação do sangue escorrendo pro lado, né? De onde o corte tinha sido feito. Aquela poça de sangue se formando no meu peito. E eu gritava, tipo, para, socorro, socorro, socorro. E eu não conseguia me mexer. E eu sentia toda a dor, cara, de literalmente ser aberto vivo. E aí, meus pais entram correndo dentro do quarto. Isso eram 2, 3 horas da manhã. Eu tava em completo estado de pânico. Eu não conseguia falar, até porque eu ainda tava naquela transição entre, cara, tô acordado, não tô, minha boca não funcionava, só funcionava os meus olhos, eu só conseguia gritar por gemidos de desespero, até que eu finalmente consegui proferir algumas palavras ali, achei que era um sonho, e aí quando eu expliquei pros meus pais o que é que tinha acontecido, me mandaram pro psicólogo. Mas depois de algum tipo de pesquisa, eu vi que histórias de paralisias do sono e tal, geralmente elas estão relacionadas com, dependendo do tipo de artigo que você pesquisar, a histórias de possessão e tudo mais. Então, bem, eu acho que pode-se dizer que tinha literalmente um demônio tentando me rasgar pra entrar dentro de mim e me possuir. Foi isso daí. É engraçado porque na paralisia do sono, ninguém sonha com a Hello Kitty, né? Ninguém sonha com os Teletubbies, ninguém sonha com nada disso. É sempre um demônio, uma criatura mística querendo rasgar você, querendo destruir a sua vida. Eu já tive um caso de paralisia do sono, só que o meu caso foi um pouco mais leve. Eu vi uma sombra também, a sombra se movia e tal. Eu não conseguia me mexer, tentava mexer meus braços, não conseguia e tal. E quando eu consegui mexer, eu tentava bater na coisa, né? Tirar ela de cima de mim. Eu dei um murro na parede que fica do lado da minha cama, que acordou aqui a casa inteira, mas depois disso ficou tranquilo, nunca mais eu tive. Acho que se esse murro pega na criatura, ia ter feito um estrago. Mas vamos que vamos. A próxima história, quem trouxe pra mim foi o Jardelzinho. O Jardelzinho vai contar uma história também de paralisia do sono. Vamos ver o que ele traz de novidade aí pra gente. Mas deixa eu te explicar aqui como é que foi a minha primeira e única experiência com paralisia do sono. Eu estava dormindo, e antes de começar essa história, eu preciso só explicar um pouco como é que funcionava o meu quarto, né? Como é que era organizado o meu quarto na época que eu morava na casa dos meus pais. Tinha minha cama, a parte onde eu botava a cabeça ficava para o quarto, e a parte onde ficavam minhas pernas ficava colado com a parede, como se fosse um retângulo, e a parte mais extrema do retângulo, né? Ficava um para o quarto e o outro colado na parede. E à minha direita tinha o meu armário, também colado na parede, como se fosse, né, do lado das minhas pernas. E esse meu armário, porque é um armário antigo, é um armário na época que eu ainda dividia meu quarto junto com meu irmão, as dobradiças dele não estavam mais funcionando direito. Então, a porta, se por acaso ficar aberta, eu consigo ver o que tá dentro, ela ficava semi-aberta. Bem semi-aberta mesmo. Eu não conseguia identificar exatamente o que tinha lá dentro, mas ficava abertazinha, tipo, ficava com aquele breu. Eu tava dormindo. Eu tinha sonhado que eu tava no metrô junto com meu irmão, e por desatenção minha, eu entrei num vagão e ele entrou em outro. Passa-se um tempo, coisas aleatórias acontecendo nesse metrô, tinha um cara batendo bateria, tinha uma galera fazendo dança de hip hop, né, e tal. E do nada, passa-se um tempo e eu tô no meu quarto. Eu percebo que eu estou no meu quarto. Eu tô naquela sensação entre acordado e dormindo ao mesmo tempo. E no momento na qual eu olho para a minha direita, eu vejo essa fresta dessa porta aberta, que é um total preto nessa fresta.
como tava de manhã, a luz batia contra e causava esse breu, né, nessa frestazinha. Ao olhar para essa fresta, eu consigo ver alguma coisa com um cor super fino, muito fino. E o rosto dele tinha uma mistura do sorriso, né? Do Grinch, do Jim Carrey, e uma mistura do sorriso do Palhaço Waite do Pennywise. Só que o maxilar dele é uma boca enorme que toca da ponta da minha visão até o chão. Essa figura ficou me observando. Meu coração dispara. Eu começo a querer acordar. Eu sei que eu tô dormindo, mas eu quero acordar. Eu não consigo acordar. Eu escuto rapidamente no fundo uma respiração ofegante. Eu tento abrir completamente os meus olhos, mas eu não consigo abrir meus olhos. É como se meus olhos estivessem ainda grudados. E eu vejo esse ser se movimentando, tentando fazer alguma coisa que eu não consigo identificar. Eu não lembro se ele estava só tentando mexer a cabeça ou levantar a boca, mas fazia algo que eu não conseguia identificar. E isso só me deixava ainda mais e mais nervoso e mais ansioso. O coração batia muito mais rápido. Eu continuava ofegando e tentando e forçando eu a abrir os olhos. Eu tentava me movimentar e eu não consigo me movimentar. Até chega no momento onde eu meio que consigo acordar e consigo movimentar. E a força que eu tava fazendo era tão grande, tanto em tentar falar alguma coisa, quanto em tentar me movimentar, que eu literalmente sou impulsionado para frente. Meu corpo se impulsiona para frente, enquanto sai de uma total silêncio para um grito. Então eu inclino meu corpo pra frente com toda a minha força pra tentar, agarrar alguma coisa, e aí eu percebo que eu tô acordado. Eu olho pra minha direita e é só uma fresta. Eu lembro dessa história e consigo explicar com exatidão de como é que foram as coisas, porque foi tão impactante pra mim, fiquei tão nervoso, verdadeiramente com medo da situação na qual eu acabei de presenciar, que a primeira coisa que eu fiz foi realmente pegar meu celular e descrever isso que eu acabei de mandar no áudio pra minha namorada. Ok, vamos lá. Vamos tentar entender melhor aqui. A tua configuração do quarto me deixou muito agoniado porque em nenhum momento tu disse onde ficava a porta do quarto. Eu tenho um problema muito grande com porta. Eu só consigo dormir se eu estiver olhando pra ela. Se eu estiver de costas pra porta, eu não consigo dormir, e se eu conseguir, eu fico acordando de 10 em 10 minutos porque eu preciso ter o controle visual do que pode vir até mim. Tu fala dessa questão de se impulsionar pra frente, é muito doido, porque isso é um reflexo que a gente tem, às vezes, impulsivamente durante um sono comum, pesadelo. Às vezes você tá aqui sonhando e você acorda de supetão de um movimento rápido que você fez durante o sono, e isso te traz ali um desconforto, porque aquilo fica sendo muito real. E principalmente quando você vê um ambiente que você conhece tão intimamente como seu próprio quarto, isso deve ser apavorante. Então, Jardelzinho, muito obrigado aí pela sua contribuição. E agora, a nossa próxima história é do Acerola. A Acerola vai contar aí histórias de infância. Fala pra mim, Paulista. Salve, Betinho, beleza, mano? Então, vamos lá. Uma parada sobrenatural, tem algumas aqui. Vou falar bem rapidão aqui nesse áudio. Foi o seguinte, mano. Eu era criancinha, morava com a minha madrinha no interior. Então, geralmente, quando no interior, as pessoas conhecem, na maioria das vezes, entre bairros e tudo mais, né? Então, as pessoas sempre falavam de, coisas demoníacas, de tentar botar medo com alguma coisa, de bicho, monstro e tal. E teve um dia que eu fui tomar banho e falei assim, mano, se esse meu par de chinelo se mexer, o diabo existe. Aí eu tomei banho, voltei lá e falei, não existe, foda-se. Que o chinelo não tinha nem se movimentado nem nada. Aí fui sair com ela na rua, a gente tava indo ali uns cantos que a gente sempre ia, em mercadinho e tal. Aí ela tava indo um pouco à frente, eu tava indo atrás. Tinha uma casa abandonada, com uma porta de madeira. Uma casa bem abandonada assim, de muito tempo. E a porta tinha umas frestas em cima e embaixo. E eu vi, uma pessoa careca lá dentro, com os olhos pareciam ser, com risco assim no meio, parecendo, olho de gato, alguma coisa assim, sabe? Era um menininho, e ele botou as mãos dentro da porta. Tinha umas unhas gigantes. E eu, travei na hora, eu era pequenininho e fiquei olhando pra isso. Minha mãe continuou andando. E assim que ela falou, vamos e tal, eu tava lá atrás ainda olhando pra esse suposto demônio na porta. E ele começou a, ele tinha umas unhas gigantescas. Aí ele tirou a mão assim e a língua dele enrolou entre as unhas assim.
O primeiro áudio acaba aqui e me dá uma indignação porque... E aí? O que rolou? Pra onde é que foi essa criança? O que você fez? E eu queria deixar claro aqui que eu amei a técnica que nem Ed Warren ia pensar, que é a Havaiana do mal, né? Você deixou a sua sandalinha lá e como ela não se mexeu, obviamente o diabo não existe. Eu amei. Foi simplesmente perfeito, coisa que só o Acerola faria. Bora que bora, segundo áudio também do Acerola. Teve outro caso também que meu avô faleceu e o pessoal fez o velório dele na casa dos meus pais lá no interior também. Eu era pequenininho e tal, não entendia muito o que estava acontecendo. E teve uma época que eu tava chorando muito, falando, quero ver meu avô, quero ver meu avô. Abraçava a foto dele, chorava e tal. Aí um certo dia minha avó tava na cozinha, foi esquentar um leite e tal. E eu desci logo atrás. Fui tomar uma água, assim que eu tava subindo, eu me deparo com meu avô na escada, assim, sabe? E eu tava já na metade da escada pra cima. E eu assustei e pulei. E eu caí lá no chão. E, mano, não senti nenhuma dor e tal. Então, esse foi mais um rolê paranormal, assim, que aconteceu comigo já no interior também. Ainda mais que, tipo, o interior é meio místico, sabe? Meio quieto, todo mundo tem sempre histórias de alguma coisa sobrenatural e tal. Segundo a doutrina espírita, todo mundo consegue se comunicar de alguma forma com o mundo espiritual. Não é nenhum dom sobrenatural, né? É uma habilidade física que está ligada ali à glândula pineal, que está no centro do cérebro. Ela que capta ali os sinais do além, entre aspas. Essa codificação desse contato começou a ser feito lá em 1800 e alguma coisa pelo Allan Kardec, né? Quem codificou o espiritismo. E tem vários artigos aí pela internet sobre a mediunidade nas crianças. Vale a pena dar uma olhada, isso é bem interessante e lá na frente a gente vai falar ainda sobre esse contato das crianças com o além. A próxima história que mandou foi um ouvinte anônimo. Ele vai contar um pouco sobre como apareceu, como surgiu o medo dele em relação ao boneco Chuck. Vamos que vamos? Play no áudio. Olá, não quero me identificar, mas a minha história é... No ano de 1999, eu fui passar as férias numa cidade do interior do estado do Ceará e acabei passando bastante tempo com meus primos, que eram mais velhos do que eu, que são mais velhos do que eu, na verdade, né? Nessa viagem eu tinha 6 anos de idade. Num dos dias em que eu estava passando esses dias... na casa dos meus primos, a minha mãe e o meu tio se organizaram pra sair, né? Durante a noite, minha mãe, meu pai, meu tio e minha tia se organizaram pra sair. No final das contas, ficou eu e meus primos em casa. Como eu já disse, eles eram mais velhos do que eu, então eles faziam as brincadeiras mais pesadas pra mim, por eu ser uma pessoa mais nova, uma criança que tem medo, que não sabe vivenciar as coisas, não vivenciou muitas coisas. Nessa noite em específico, em que todos saíram pra jantar e ficou eu e meus primos em casa, eu dormi e durante a madrugada comecei a escutar muito barulho. Já era uma criança muito assustada, então, tipo, numa casa do interior, com pessoas que você não tem tanta familiaridade, que você tá vendo pela primeira ou segunda vez na sua vida, obviamente você vai ficar assustado. Eu me levantei e fui atrás do barulho pra saber o que tinha acontecido, né? E quando eu entrei na cozinha, que eu acendi a luz, o chão tava completamente vermelho, com algumas coisas cortadas, jogadas no chão. E no final da cozinha tinha uma coisa enrolada com um lençol. E na frente dessa coisa enrolada com lençol tinha uma cadeira e um boneco do Chuck com uma faca na mão. Meus primos se esconderam e começaram a gritar, fazer muito barulho, começavam a dar risadas muito altas e eu me desesperei. Não sabia quem era que tá ali e a primeira coisa que eu imaginei era que fosse minha mãe. Eu não queria ver essa situação e eu corri pra fora de casa, comecei a gritar desesperada até que meus primos vieram, me colocaram pra dentro de casa pra me acalmar, mas é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça e até hoje eu não consigo ver nada do Chuck, absolutamente nada. Fui criar coragem pra ver um filme dele e eu já tinha, se eu não me engano, eu tinha 29 anos quando eu vi o meu primeiro filme do Chuck e ainda foi parando num dia de sol com vários amigos ao meu redor. Hoje ainda, mesmo tipo assim, não tendo medo de filmes de terror, não tendo medo de espíritos ou coisas desse tipo, eu acabei vivenciando essa experiência e eu realmente não consigo ver o Chuck. Se um amigo meu tá usando uma camisa do Chuck, inclusive
O Humberto tem uma camisa dessas, eu já me sinto meio desconfortável, tento não ficar olhando, e é isso. Um grande abraço aí pra todos os marsupiais presentes neste momento. Primo é bicho ruim, né, cara? Como é que pode? Eu lembro de uma história de um primo meu que num dia a gente tava assistindo Faces da Morte. Pra quem não assistiu, é um fake-mentary, né? Um documentário de mentirinha que tem várias cenas de morte, várias coisas e tal. E esse meu primo, ele sempre foi muito assustado. E ele resolveu ir pra varanda depois da cena do cérebro do macaco. Quem já assistiu o filme tá ligado do que eu tô falando. Foi pra varanda, ficou olhando assim pra rua. E o meu primo mais velho vestiu um lençol e ficou fazendo um barulho na sala. E esse meu primo, que é o primo do meio, quando ele olhou em direção à casa, ele viu aquela criatura vestida de branco, ele começou a gritar desesperado, e gritava, e gritava, e gritava, e o meu primo tirou o lençol e disse, cara, sou eu, ou para de gritar, e ele entrou em estado de choque, ele não conseguia parar de gritar, foi preciso esse meu primo mais velho dar um tapão na cara dele pra ver se ele acordava, aí ele acordou, a gente teve que dar água com açúcar pra ver se ele se recuperava. E sobre minhas camisas, quem me conhece sabe que eu uso aí umas camisas de filme de terror, essas coisas, eu gosto muito, inclusive fui pro aniversário de uma amiga nossa em comum, e ela tem muito medo de palhaço, e eu simplesmente esqueci, e eu fui com a blusa do It, e foi uma situação assim, porque a gente tava num lugar que era em teoria pequeno, e ela não conseguia me olhar. Eu fui falar com ela, fui dar os parabéns, ela começou a se tremer de medo, e foi uma situação constrangedora, por assim dizer. Bom, próximo áudio que a gente vai ouvir aqui é um áudio do Kojiro. Kojiro vai contar uma história de uma amiga dele, um áudio de terceiros. Vamos ver o que o Kojiro traz pra gente. Macho, uma amiga contou uma história quando ela era piveta, tinha uns 8, 9 anos, né? Que na época ela tava morando sozinha com a mãe dela. Aí um dia ela foi dormir, aí escutou tipo um barulho no quarto dela, né? E achou que tinha visto um vulto, né? Tava achando que tava vendo um vulto, alguma coisa passando no quarto dela. Começou a chorar, ficou com medo e correu, né? Saiu correndo de olho fechado pro quarto da mãe dela. Aí quando chegou lá, a mãe dela, né, perguntou: minha filha, o que foi? Não, que eu vi um vulto. Não, meu filho, você tá viajando, deite aqui comigo, se enrole no lençol, não sei o que. Beleza. Ela disse que foi tentar dormir, aí escutou alguma coisa de novo no quarto da mãe dela, né? Aí disse que olhou assim pelo lençol e viu alguma coisa. Aí falou assim: mãe, eu tô vendo um negócio, mãe, eu tô vendo um negócio, socorro. Ela: minha filha, calma. Não, mas eu tô vendo algum negócio. Ela: tu tá vendo uma senhora? Aí ela: puta que pariu, sim. Uma senhora de boca aberta? Ela: Aí, quando ela falou, ela disse que era tipo, parecia um fantasma, um vulto, né, de uma velha, com a boca toda aberta, assim, bem abertona, assim, como se fosse um bocão, só que sem dente, olhando pra elas, assim. Aí na mesma hora ela só falou assim: minha filha, se enrole aqui, vamos cantar 10 Ave Marias, 10 Pai Nosso, sei lá. E ficou rezando várias vezes, e uma hora a bicha sumiu. Mas assim, o que ela ficou puta cu na mão, né? Eu pensei que ela falava essas histórias, né? Achava que era brincadeira, mas quando a mãe consentiu e descreveu exatamente o que ela tava vendo, aí pronto, aí ela disse que foi o famoso shit bricks. Enfim, ela contando era mais bizarro, porque realmente ela descrevia a véia de um jeito muito doido, mas é bem por aí, ó, a parada. Eu lembro que na época realmente o que deixava massa é porque sempre que você conta essas putaria, né? Ah, tô vendo alguma coisa, só o doido, tá viajando, ou é uma sombra, né? Então você fala, aí na mesma hora sua mãe já descrever, puta que pariu, eu me cagava todinho. Se a gente parar pra olhar pelo lado positivo, pelo menos a velha não ia morder elas, né? Cara, que bizarro, assim. É um tipo de contato que não tem como dizer exatamente o que rolou, não tem como você procurar uma história lógica que justifique o que rolou aí, né? Afinal de contas, ela e a mãe dela viram a mesma coisa, viram a mesma criatura, por assim dizer. Cara, eu não sei nem o que dizer. Quando eu vi essa história a primeira vez, confesso pra vocês que a minha mão deu uma suadinha. Próxima história foi contada pela minha mãe. Minha mãe trouxe aí uma historinha de quando eu era criança e trouxe aí uma relação dela com o outro mundo que me envolve indiretamente. Bora ouvir. Oi, Umbis. Aqui vai o meu dias
em que o que acontece? Na minha casa, algumas coisas eu guardava num lugar, principalmente no meu quarto. Quando eu ia procurar, não estava. Aí eu ficava dizendo que as pessoas que tiravam, que botavam no outro canto. Porque quando eu saía procurando, acabava encontrando em outro local onde eu não era eu que tinha colocado. Até que um dia, meu filho, nessa época, tinha acho que uns 3, 4 anos, e ele gostava muito de brincar de pebolim. E nós tínhamos um pebolim, né? Aí foi preciso trocar uma lâmpada, e era uma lâmpada daquelas fluorescentes grandes, aquela fina, né, redondinha, só que bem grande. E assim, eu pensando exatamente nele, eu coloquei no pebolim, mas eu coloquei presa entre os jogadorzinhos, né? Então não daria para ele jogar. Mas o que acontece? Quando eu passei pelo pebolim, ele veio correndo e de repente a lâmpada caiu no chão e quebrou toda. Aí eu fiquei apavorada porque essas lâmpadas cortam muito. Briguei com ele, que ele não presta atenção, que derrubou a lâmpada, quebrou a lâmpada. E ele, mãe, não fui eu. Não fui eu. Aí eu deixei. Nessa época eu já estudava o espiritismo. Eu frequentava o centro espírita e estudava, como até hoje. E eu estava numa reunião mediúnica e chegou uma mensagem para mim. Tinha um espírito e eu vi quando o médium disse: por que você faz isso com ela? Eles, o que você ganha com isso? E todo mundo calado, só o médium falando. Aí ele disse: Rose, tem uma mensagem para você. Ele está dizendo que ele tem brincado muito com você, que ele gosta de ver quando você fica nervosa. Então, o que acontece? Você bota as suas coisas no canto e ele tira e bota no outro canto. Ele derruba as coisas para poder quebrar e ver você com raiva. Aí foi que eu fui atinar o que estava acontecendo na minha casa. Então, o que eu fiz? Mais orações. Mais orações, que é para eles entenderem que isso não leva a nada para eles. Eles brincarem com a gente que hoje está encarnado, não ajuda em nada a eles, certo? Ao desenvolvimento deles, tudinho. Então, passei a estudar mais e mais, porque é uma doutrina que quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe, né? Então, o meu caso foi esse aí, tá? Um abraço. Vocês já ouviram aquela história de que onde tem cachorro e criança, o adulto nunca faz nada? Então, só que na minha casa era um espírito. Legal, né? A gente mora na mesma casa até hoje, inclusive, tá? Estamos vendendo o apartamento. Se vocês quiserem comprar, tem um inquilino aí, mas a gente tá vendendo mesmo assim. Ele já tá autorizando o negócio. Pelo amor de Deus, fantasma, se você estiver me ouvindo gravando agora, é brincadeira, tá bom? Tô brincando aqui. Você brincou, minha vez de brincar. Agora, a gente vai ouvir a história da minha irmã, histórias em família, né? Daniela vai contar a história de quando ela estava aqui em Fortaleza, minha irmã mora fora, e ela veio passar férias aqui na cidade e ficou na casa do meu irmão. Vamos ver o que ela tem pra contar pra gente. Ah, detalhe, essa história ela é complementada pela versão da minha tia. Ela também entra aqui na história. Rapaz, isso aí foi um dia que eu tava aí no Brasil, eu tava lá na casa do Bão, tia Seniria dormindo lá em cima, aí eu desci pra tomar café e tal, eu tava lá na cozinha e vi assim, com a visão periférica mesmo, tipo um cabo assim, sem camisa, de bermuda, aí comecei a falar, digo, Bão, isso é o Bão, né, comecei a falar, aí quando vou indo lá pra sala, aí lá se vê o Bão, todo vestido. Que foi? Eu digo, rapaz, tu não tava aqui agora não? Ele, Não, eu tava lá fora. eu digo, que diabo é isso? E aí, aquela sensação, fuleiragem, sensação escrotíssima, o Quimbim e a Sansa saem lá daquele cantinho que eles ficavam dormindo lá no fresquinho na varanda, né? Aí entra na sala, aí fica assim, olhando com cara feroz, os dois, que eram uns merda, né? Os bichinhos eram bem bonzinhos. Aí os dois olhando assim, por trás de mim, assim, no sentido da porta da cozinha, rosnando, mostrando uns dentes invocados. E eu fiquei foi com medo deles, assim, né? Fiquei foi com medo que eles me atacassem. Mas eles olhando assim por trás de mim. Meu irmão, pense aí, não... Fiquei cagadinha, cara. Cagada de medo. Agoniada. Aí liguei pro amigo de infância, ó. Liguei pro amigo de infância. Lá se vem ele com um quilo de sal grosso. Peraí, que eu já...
O cabo, heróizinho, saiu jogando sal grosso nos cantos da casa tudinho, minha nossa senhora. Rapaz, mas fiquei com medo de descer sozinha e ficar lá embaixo sozinha, na verdade. Fiquei morrendo de medo de ficar só na casa. Égua, mas deixa pra lá. Completando a história aí da Daniela, quando eu desci lá do meu ronco, eu vi a Daniela branca pregada na parede, bege, ela tava bege. Aliás, não tava mais na parede não, ela tava lá na varanda sentada, esperando um amigo de infância. Quando ele veio, que vinha com um saco de sal grosso na mão, que entrou, menino, o babau saiu, foi correndo com medo do amigo de infância. Aí tia Senirinha pegou, botou um copo d'água em cima da geladeira, aí começou a aplicar reiki na casa toda. Aí foi essa marmota toda, meu filho. Vocês podem ver que na minha casa, religião é um negócio bem diverso, né? A gente já passou aqui pelo espiritismo, agora estamos no reiki. Minha irmã se apegou a todos os santos. E eu vou te dizer um negócio. Muito gentil da parte da minha tia colocar um copo d'água, porque nunca se sabe quando o espírito vai estar com sede, né? Vai lá, dá um golinho na água e vai-se embora. Certíssimo. Só pra contextualizar vocês, alguns nomes aqui apareceram e eu acho que vocês podem se perder. Bom é meu irmão, é como minha irmã chama o meu irmão. Amigo de infância, como o nome já diz, é um amigo da minha irmã da época de infância, então até hoje ele é conhecido como amigo de infância. Kimbo e Sansa são dois American Bully, eram na verdade, que os dois, né, já faleceram, mas eram dois American Bullies de mais ou menos 60 quilos cada um. Nunca fizeram mal a uma mosca, foi a única vez que eles rosnaram pra alguém, pra alguma coisa, foi o único ato de heroísmo dos dois aí em vida. Mas é isso, minha família, como vocês podem ver, tem um pezinho aí no além, não tem jeito. Vamos pra mais uma? Dessa vez, uma mensagem que eu recebi da minha querida amiga Vermelha. Vermelha conta aí algumas histórias da época dela de infância no interior do Ceará. Vamos aqui ver o que ela tem pra dizer. Oi, Koala, tudo bom? Tudo bem. Hoje eu vou contar umas histórias que aconteceram comigo e com a minha família, e histórias essas que me deixam arrepiada e questionando o que de fato aconteceu até hoje. Na primeira eu tinha só 3 meses de idade, tava tudo tranquilo na minha casa, mas de repente, do nada eu comecei a chorar e a gritar de forma desesperada. Nesse exato momento, quando eu comecei a chorar, o telefone da vizinha tocou. Naquela época não tinha telefone na minha casa, então ela veio até onde a gente morava e avisou que a minha avó tinha falecido. Até hoje eu não consigo entender muito bem como isso foi tão sincronizado, é bem estranho. Bom, e a outra história se conecta um pouco com essa. Eu era uma criança, morava em Baturité, e numa certa ocasião minha mãe foi ao cemitério visitar o túmulo da minha avó no dia dos finados. Naquela noite, depois de tomar banho, minha mãe estava me enxugando e eu comecei a falar repetidamente sobre a boneca. E minha mãe perguntou: "Que boneca, menina?" E eu, com só 4 anos, apontava pro nada e dizia: "A boneca de branco ali." A minha mãe, assustada, tentava me acalmar e dizia: "Não tem nada ali, menina." E eu respondi: "A boneca de branco tá pedindo as flores dela." Ela ficou muito assustada, mas não soube o que fazer. Na época eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu lembro até hoje desse episódio. E agora, uma história quando eu era um pouquinho mais velha, eu tava chegando na casa do meu avô, no interior do Ceará, junto com meu primo, e ao tentar entrar, a gente percebeu que a porta de dentro estava trancada. Lá na casa tem uma janela de vidro enorme que dá pra ver o interior. Então a gente olhou pra dentro e viu uma mulher de camisola branca parada olhando pra porta. A gente achou que aquela moça era a pessoa que cuidava do meu avô, que costumava dormir lá. Então a gente chamou ela e batemos no vidro, mas não tivemos resposta. Ficamos uns 5 minutos esperando e de repente minha tia apareceu e abriu a porta. Eu ainda meio confusa, falei: "Tia, a deusa não abriu a porta pra gente, ficou só olhando." E a minha tia, com um olhar meio preocupado, disse: "Renata, a deusa não tá aqui." No mesmo fim de semana, ainda nessa casa, as luzes do quarto ficavam se acendendo e apagando sozinhas, e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Até hoje essa história me deixa arrepiada e eu não sei bem o que pensar. Bom, Renata, se você não sabe o que pensar, imagina a gente. Mas é como eu falei aí anteriormente, as crianças elas têm uma sensibilidade maior aí pra esse assunto, né? Eu não sou um especialista, mas se você procurar um pouquinho na internet, tem vários e vários artigos sobre esse assunto. E para finalizar, temos um áudio também de um ouvinte anônimo contando a sua experiência com um fantasma Masterchef. Esquisito, né? Vamos ouvir o que nosso ouvinte tem a dizer. Oi, Koala. Oi, pessoal. Hoje eu vou contar a história da minha amiga, que alugou um apartamento num prédiozinho novo
porque era perto do trabalho, porque ela se sentia bem, mas um fantasma Masterchef dividiu o apartamento com ela. Bom, ela alugou esse apartamentinho perto do trabalho dela, tudo certo, tudo lindo, um precinho bacaníssimo. Mas aí, mais ou menos uns 3 meses que ela tava lá, ela começou a ouvir uns barulhos na cozinha. Uns barulhos à noite, como se o vizinho dela estivesse mexendo nos pratos, mexendo nos garfos, lavando a louça. Ela achava isso, pelo menos, porque as paredes eram meio finas, eram paredes de gesso, e ela achou que estava ouvindo tudo que estava acontecendo lá no apartamento do lado. Só que com o passar do tempo, esses barulhinhos eles começaram a ficar muito mais altos. Muito mais altos. E aí, uma noite, esses barulhos estavam insuportáveis, e ela decidiu que não ia mais ignorar. Aí ela se levantou, se vestiu, e quando ela foi sair do quarto, os barulhos pararam. E aí ela começou a achar tudo muito estranho, porque... será que ele ouviu ela levantando? E aí parou e viu que estava incomodando? Muito esquisito, né? Bom, aí ela resolveu sair do quarto. Quando ela saiu, estava tudo muito escuro, porque o interruptor ficava perto da porta de entrada e ela precisaria atravessar a sala para chegar na cozinha. A cozinha era integrada com a sala e a única porta do apartamento ficava, né, na cozinha. Quando ela chegou no interruptor, que ela acendeu a luz, ela viu que a gaveta dos talheres estava aberta. E era impossível ela ter esquecido a gaveta aberta, ela é muito cri-cri com organização. E ela tinha usado lá um talher, tinha usado um prato e um copo, e tinha certeza de ter lavado a louça e que a gaveta estava fechada enquanto ela estava lavando a louça. Até porque, como o apartamento era pequeno, se essa gaveta realmente tivesse ficado aberta, ela não tinha como lavar a louça na pia, ela teria que esticar os braços para conseguir chegar na pia. Ela fechou a gaveta, resolveu não ir falar com o vizinho, afinal de contas os barulhos pararam, e voltou para tentar dormir. Claramente ela não conseguiu dormir. E aí veio conversar comigo. No outro dia, quando a gente se encontrou no trabalho, ela veio trocar uma ideia, veio falar as coisas que estavam acontecendo. E eu achei que ela tava brincando. E aí eu falei, capaz de ser um fantasma mesmo, né? Só que ela tava tão tensa que ela não deu nenhuma risadinha. E aí eu fiquei com um pezinho na consciência achando que a brincadeira tinha sido totalmente fora de hora. Bom, passaram umas noites sem acontecer essa questão do barulho. E pouquinho tempo depois, os barulhos voltaram. Só que dessa vez eles estavam muito mais fortes e muito mais claros. Ela conseguia ouvir esses barulhos claramente. Parecia realmente que tinha alguém na cozinha dela. Ela, nesse dia, ficou com muito medo de sair do quarto e fingiu que estava dormindo. Não se levantou da cama e esperou para ver até onde ia dar. Até que o faqueiro dela caiu. Só que acompanha, como que o faqueiro dela ia cair no chão se ele ficava guardado dentro da gaveta? Muito estranho, isso foi muito estranho. E aí ela ligou pro irmão dela, o irmão dela tava no interior. Ele disse, você tranca no quarto, não sai daí que eu vou ligar pra polícia. Ligaram pra polícia, a polícia chegou no prédio, eles olharam as câmeras de segurança e ninguém tinha entrado lá. Não tinha ninguém nem passado pelo corredor do andar dela nesse horário. Então não tinha como ter acontecido. E a polícia disse, bom, você deve ter esquecido o faqueiro em cima da mesa e ele tava num lugar que era bom, a mesa era pequena, pode ter caído. É algo viável de ter acontecido. Só que não é algo viável de acontecer. Ela jamais deixaria esse faqueiro exposto assim. Bom, mais uma noite sem dormir, ela volta pro trabalho, falando que tá pensando em se mudar. E eu digo pra ela, olha, o preço é muito bom, aqui por essa região você não vai encontrar nada desse preço. Tenta aguentar mais um pouquinho, tenta ver se realmente não é coisa da sua cabeça, se você realmente não tá muito estressada com o trabalho e tá esquecendo que tá fazendo as coisas. Que baita amiga, né? Bom, mais alguns dias se passaram, sem nenhuma atividade estranha, até que veio uma noite que ela foi dormir e nada aconteceu realmente, nenhum barulho, nada, mas quando ela acordou, o copo que ela tinha usado na noite anterior estava completamente molhado no escorredor de pia. A gente sabe que quando a gente coloca um copo de vidro para secar, em questão de 30 minutos ele já tá seco. Nesse caso não, ele estava completamente molhado, como se ele tivesse acabado de ser usado. Depois desse dia ela não ouvia mais os barulhos, mas ela sentia como se tivesse alguma coisa sempre olhando para ela enquanto ela dormia. É como se alguém estivesse observando ela, sabe? Como se tivesse alguém dividindo o apartamento com ela e ela sentia que tinha mais alguém ali naquele apartamento. O medo dela era tanto que ela começou a realmente ficar paranoica, com sensação de perseguição, como se tivesse alguém olhando pra ela o tempo todo, fosse em casa ou fosse na rua, no trabalho. Ela era sempre muito assustada, se alguém falasse atrás dela, ela já se assustava. Só que aí ela tomou uma decisão. Ela resolveu colocar um sensor de movimento na casa dela. E caso alguém se movesse ali pela região da sala, da cozinha, esse sensor ia disparar e ela ia receber um alerta no celular dela. Bom, ela realmente fez essa instalação e
esse sensor nunca detectou nenhum movimento. E desde que ela instalou esse detector, nada mais estranho aconteceu no apartamento. Nenhum talher se mexeu, nenhum copo apareceu molhado, nenhum som à noite, só o som do amor dos vizinhos dela, que ela continua escutando de madrugada, porque, como eu disse, as paredes são muito finas. Bom, pessoal, essa é a história da minha amiga. É algo que pode ser só a mente dela brincando, pode ser só um alvo de estresse, mas que eu, particularmente hoje, tenho quase certeza de que era sim uma assombração. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que meu áudio vá ao ar. Um beijo, até a próxima. Vocês já viram aquela história do cara que botou um Kinect na sala e ficava captando os sinais que apareciam do nada, assim, que o Kinect conseguia identificar um corpo perto dele? Se eu não me engano, a Atividade Paranormal até pegou essa história e colocou no filme. Posso estar enganado, mas eu acredito que isso aconteceu. Cara, que esquisito. E o mais bizarro é como as coisas caíram, né? Porque, pelo que você tá falando, o faqueiro ficava dentro de uma gaveta. E essa gaveta, como a gente sabe, tem paredes, né? Tem lados e não cairia por natureza sem derrubar a gaveta em si. O faqueiro, ele foi tirado de dentro e ele foi jogado no chão. Cara, eu confesso que quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu fiquei com uma mistura de êxtase e medo absurdo. Até mostrei pra Celina e disse, olha, eu ouvi uma história aqui que, cara, se isso aqui for verdade, é absurdo, é animal. Mas se isso aqui for mentira, essa ouvinte, ela é uma psicopata compulsiva, assim, é um negócio maluco, porque, cara, que história incrível. E aí, gostaram? Espero que sim. Se você tem alguma história aí de um contato seu com o sobrenatural, manda pra gente. O e-mail é koalastreamer@gmail.com. É um e-mail antigo, da época que eu ainda fazia stream na Twitch, mas em breve aí o Devaneios vai ter um e-mail próprio. Koala Streamer é K-O-A-L-A, Koala, Streamer é S-T-R-E-A-M-E-R, @gmail.com. koalastreamer@gmail.com. Então é isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de comentar, contem as suas histórias aí nos comentários. Se puderem, avaliem o podcast com as 5 estrelinhas. E a gente se vê na terça-feira que vem com mais Devaneios Marsupiais. Um beijo e até a próxima.